Olá, você torcedor e torcedor santista. Bom, ontem eu fiz um vídeo, né, a respeito da possível demissão do Fábio Carille, né? E de fato foi o que aconteceu, né? O Fábio Carille foi demitido. Bom, para não deixar o vídeo muito longo, né, eu vou soltar um vídeo aqui, um áudio, perdão, a respeito do José Calil, né? Um comentarista bem conceituado, torcedor do Santos, né? Ele trabalha na Transamérica. E bom, ouçam o áudio, né? E depois eu vou chegar no assunto do vídeo, né? Vamos lá, tirem suas próprias conclusões, né? Vamos lá. José Calil. Sem dúvida, é uma notícia muito triste, principalmente pelas circunstâncias em que ela aconteceu, né? Na verdade, algumas pessoas do Santos nunca engoliram o Fábio Carille, né? Não gostavam dele desde o começo. Ele foi contratado numa situação extrema. Pra quem não sabe, né? Só adiantando, ele tá falando da demissão do Carille, tá? Continuando. O Santos estava para ir para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Foi um milagre ter escapado e o Carille fez esse trabalho, né, de tirar o Santos da segunda divisão. Quando chegou no fim do ano, o Edu Dracena, que entrou depois do Carille, todo mundo se lembra, o Edu Dracena veio depois. O Carille nunca foi o treinador dele, nunca foi. Só que ele nunca assumiu essa situação, né? Nunca assumiu. Aí, no dia que na véspera do último jogo do Santos contra o Cuiabá, no Campeonato Brasileiro, eu dei informação de que o Edu Dracena havia procurado o Roger Machado para contratá-lo para o Santos. E aí, não, mentira, não é verdade, o que é isso? Nunca aconteceu. Bom, no dia do jogo, acabou a partida, Santos e Cuiabá. O Edu Dracena foi a única vez que ele foi à sala de coletivas junto com o Fábio Carille esse tempo todo e disse o seguinte: Fábio Carille é o técnico do Santos para o ano que vem. Levantou e saiu correndo, não respondeu nenhuma pergunta. Tá aí, tá gravado, né? Ou seja, ele foi constrangedora a afirmação feita pelo Edu Dracena de que o Fábio Carille continuaria da forma como ele fez. Ele tinha que aparecer abraçado com o técnico, dar risada, ficar lá ao lado do técnico, ficar lá na entrevista ao lado do técnico o tempo todo, e ele não fez nada disso. Ele falou e se mandou, foi embora. Bom, então o que aconteceu? O Carille estava num cargo onde muita gente não queria. O Edu Dracena não queria desde o começo, ele entrou depois. Havia pessoas na diretoria que também não queriam. E aí ele foi trabalhou agora mais 7 jogos, né, me parece, e foi demitido. A diretoria prometeu na virada do ano 6 reforços ao Fábio Carille, mas caras bons. 3 do nível do Ricardo Goulart e 3 do nível do Eduardo Bauerman. Essa foi a conversa. Só vieram esses 2. Os outros que vieram, veio agora um lateral direito que era do São Paulo, que a gente não sabe nem como tá, e o outro meia esquerda que veio, coitadinho, ele veio lá do Vitória da Bahia, rebaixado para a terceira divisão, não pode contar como reforço. Então não foram dados os jogadores que o Fábio Carille pediu. E a coisa chegou num ponto, agora no final, aconteceu um fato lamentável, que foi o seguinte, porque o Carille entregou várias listas de reforços. O Santos perdeu o jogador para o Cuiabá por R$30 mil, perdeu o jogador para o Goiás por R$20 mil. Essa é a situação atual do Santos, né? Eu contei a história aqui do volante Ronald, que o Santos tentou contratar por empréstimo junto ao Fortaleza, sem pagar nada, só pagando o salário do jogador, e teve que ouvir a resposta do diretor de futebol do Fortaleza. Não, o Fortaleza não é o Santos, não. Foi o que disse o dirigente cearense. Aqui, para tirar o jogador, tem que pagar. Não é como o Santos, que libera jogador só para não ter que pagar o salário. O Fortaleza não é o Santos. Olha só que ponto chegou o Santos, né? E nesse quadro, o Carille ia entregando listas. Olha, eu preciso desse jogador, desse jogador. Muito bem. Prestem atenção agora, hein? O que o Carille vai falar. Prestem atenção. As 2 últimas listas que ele entregou para o Edu Dracena sequer chegaram à diretoria.
Como a gente sabe isso? Pelo seguinte, o Fábio Carille, um determinado dia o presidente foi lá no CT resolver alguma coisa, porque normalmente o presidente fica na Vila Belmiro e o treinador, o pessoal do futebol no CT, são localidades próximas, mas não é o mesmo lugar, né? E aí o presidente foi no CT resolver alguma coisa e o Carille falou: presidente, essas 2 últimas listas aí que eu entreguei pro senhor, tem alguma novidade desse daquele jogador? O Rueda falou: mas eu não recebi lista nenhuma. Que lista? Eu não tô sabendo. Então, as últimas listas, o Edu Dracena sequer levou adiante para a diretoria, para o comitê de gestão. Então, o Carille já estava sendo fritado há muito tempo, né? Porque, veja, pelo jogo de ontem, não se justifica a demissão. Ontem o Santos começou jogando razoavelmente bem, aí levou um gol irregular de novo, né? Que é outro problema crônico do Santos, o prejuízo que ele sofre das arbitragens no Campeonato Brasileiro. Agora já aconteceu contra o Guarani e ontem contra o Mirassol. Um gol irregular, porque houve uma falta quando a bola estava de posse do Santos, os caras fizeram a falta, o juiz não marcou, pegaram a bola e fizeram o gol. O segundo gol, um frangaço do goleiro. Engraçado que ninguém fala, né? Já 2 jogos que o goleiro frangou contra o Ituano e frangou ontem. E o terceiro gol aí, consequência da desestabilização do time. Virou perdendo 3-0, conseguiu recuperar no segundo tempo, fez 3-2, teve chance para fazer o 3-3. Então ontem, não é pelo jogo de ontem que o treinador foi demitido. Ele vem sendo fritado já há bastante tempo. E o que me causa tristeza é o seguinte: é um direito do clube demitir o técnico? Sem dúvida, é um direito. Agora, tem maneiras e maneiras de fazerem isso, né? Se não queriam mais o Carille no fim do ano, tinham que demiti-lo no fim do ano. É o mesmo que eu falo em relação ao Silvinho. Se não queriam mais o Silvinho, tinham que demiti-lo no fim do ano. Agora, você faz... você deixa nas férias, mantém o técnico, na pré-temporada mantém o técnico. Veja, por exemplo, vejam o caso do Santos. O Fábio Carille trabalha com o preparador físico Valmir Cruz, que é um excelente profissional. Muito bem. A pré-temporada do Santos foi feita com um preparador físico. Na pré-temporada você faz a base física pro ano todo. Agora vem outro, porque o preparador físico saiu junto com o Carille. Então como é que você faz um trabalho de futebol assim? Porque agora vai vir outro preparador físico. Quando der um problema com o jogador, ele vai pôr a culpa no outro que saiu. Nunca a culpa vai ser dele, não. Olha, eu não fiz a base física, não fui eu. A preparação física foi feita por outro. Então vocês vejam o nível de desconhecimento, né, do futebol das pessoas que estão trabalhando. E o Edu Dracena, a gente não pode falar que ele não conhece futebol. O cara é campeão de tudo. Jogou no Santos, foi capitão do Corinthians, capitão do Palmeiras, capitão do Cruzeiro, jogou na Europa. A gente não pode dizer que ele não conhece futebol. Os outros que estão lá não conhecem ninguém, mas ele conhece. Agora, ele não gostava do cara. Ele não gostava do Fábio Carille, por alguma razão, aí eu não sei, teria que perguntar para ele. Então agora o Santos está de novo sem técnico, né? E vai aí correr atrás no mercado, já começou o chuta-chuta, mas logo logo a imprensa oficialista, aquela imprensa que fica lá do lado do poder, que dá determinadas informações que interessam ao poder, e em contrapartida recebe informações do poder que lhes interessa, essa imprensa logo logo vai dar a informação. Eu não tenho nenhuma ideia de quem será o técnico do Santos, não sei se será brasileiro, se será estrangeiro. Eu acho estranho o Edu Dracena falar em técnico estrangeiro, porque a vida inteira, tudo que ele conseguiu na vida foi dirigido por técnicos brasileiros, inclusive quando ele jogou na Europa, né? O técnico era brasileiro. Quando ele jogou na Europa, o técnico era o Zico. O técnico do time dele era o Zico. Quer dizer, até... Isso aí, assim, né? Essa parte de técnico estrangeiro é que o Calil, ele não curte muito, né? Essa ideia de técnico estrangeiro, né? Ele é mais tradicional. Bom, assim, eu concordo com o Calil, né, nessa parte de técnico, né? Mas de repente, para mim, assim, se de repente está dando mais certo contratar técnico estrangeiro, eu contrato. Para fazer o quê? Paciência. Vai de acordo com a situação. Os técnicos brasileiros não estão
bons no mercado, bons no momento, né? Parte para estrangeiro, né? Mas eu vou deixar rolar até o final. Quando ele jogou na Europa, o técnico dele era brasileiro. Então a mim muito estranha que o Edu Dracena fale em técnico estrangeiro. Não sei também se ele falou, não conversei com ele, mas é isso. Então o Fábio Carille foi sendo fritado aos poucos e agora foi demitido, como se o Santos tivesse um grande time, né? Como se o Santos tivesse um grande time. O time do Santos seria normal ontem o Santos empatar com o Mirassol, porque são times do mesmo nível. Como quando o Santos empatou com o São Bernardo, ganhou apertado do Ituano, são times do mesmo nível. Hoje o Santos tem um time desse nível. O Santos é o pior time dos 20 da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje o Santos é o pior. Eu não sei se vão contratar, se agora com um novo técnico vai aparecer o dinheiro para contratação de reforços, né? Porque quando o técnico era o Fábio Carille, repito, eles perderam o jogador pro Cuiabá por 30 mil reais e pro Goiás por 20 mil reais. Eu não sei se agora vai aparecer o dinheiro, porque qualquer que seja o novo técnico do Santos, o cara deve entender de futebol, tá certo? E se ele entender de futebol, ele vai ver que ele tem o pior time dos 20 da Série A do Campeonato Brasileiro, que vai começar agora em abril. Consequentemente, a chance de ser rebaixado é muito grande. Então, evidentemente, que o novo técnico vai pedir reforços. Resta saber se o dinheiro vai aparecer agora, porque para o Carille não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Agora vamos ver se o dinheiro vai aparecer. Vamos ver o que vai acontecer. Eu lamento profundamente que as coisas tenham chegado nesse nível, e é muito fácil você montar a porcaria de time que o Santos tem hoje, a droga de time que o Santos tem hoje, e jogar a culpa nas costas do treinador. O treinador do Santos não teve o direito de indicar um jogador, porque o Eduardo Bauerman e o meia esquerda que veio do Vitória, eles já estavam contratados no ano passado. O Ricardo Goulart não foi indicação do Carille, e o lateral direito que veio do São Paulo, que era do São Paulo, também não foi indicação do Carille. Então o treinador não teve direito de indicar um jogador. Os jogadores que ele indicou não foram contratados e agora nem sequer chegavam à mesa do presidente, né? Eram barrados antes. Então que seja o novo técnico do Santos, o cara deve entender de futebol, tá certo? E se ele entender de futebol, ele vai ver que ele tem o pior time dos 20 da Série A do Campeonato Brasileiro que o Santos tem hoje, e jogar a culpa nas costas do treinador. O fácil, você montar a porcaria de time que o Santos tem hoje, a droga de time que o Santos tem hoje, e jogar a culpa nas costas do treinador. O treinador do Santos não teve o direito de indicar um jogador, porque o Eduardo Bauerman e o meia esquerda. Essa situação, infelizmente, o Carille está demitido, e agora vamos ver quem virá para dirigir o Santos. Bom, é isso aí. Bom, então é isso. Esse foi o áudio aí que o José Calil, né, eu cortei, né, eu gravei o programa de ontem, estou reproduzindo hoje, e vocês podem ver que basicamente assim, tudo que ele fala é o que eu falei e acho, né, continuo achando no vídeo passado, né, no caso, e eu continuo achando até agora, né. Como eu citei, eu não imaginava que o Santos teria um baita de um time com o Carille, né. Continuo afirmando aqui que o Santos só vai ter um bom momento aí, voltar a ter um bom momento quando tiver um bom elenco, tá? O problema não é técnico, tá? Podem colocar Marcelo Fernandes, podem colocar Zidane, Sampaoli, Carille, qualquer Dorival, qualquer pessoa, só que é aquilo, né? Enquanto não tiver contratação para compensar esse elenco, principalmente no meio campo, né? Que o meio campo do Santos é um quarto de solteiro, o Santos vai continuar na mesma, né? Tudo que foi falado aí foi gravado, né? Todo mundo conhece o José Calil, ele tem Twitter aí, tudo, tá? Não foi nada manipulado, tá? Deixei aí toda a parte ali que ele fala do Santos aí na íntegra, tá? Quem quiser aí, eu até mando o áudio, tá? E é isso aí, cara, é isso aí. Só ratifica o que eu penso. Agora, a questão toda é a seguinte, né? Se o time ganhar no domingo e na quarta-feira,
né? Como que vai ficar? Aí o problema era o técnico. Beleza, tá. E se perder? Só vai contestar, só vai, no caso, ratificar, né, que o problema não é técnico, né? Essa é a questão. Se o time começar a jogar bola de uma hora para outra, ou o Marcelo Fernandes é um baita técnico oculto aí que tá escondido aí, ninguém sabe, né? Manja de bola pra cacete, né? Pra cacete, né? Porque ele tá aí escondido, tá? E o Carille é um técnico horrível, que eu não acredito, até porque o cara é tricampeão paulista, já trabalhou no Corinthians por mais de 10 anos, especialista em zaga, esse tipo de coisa, campeão brasileiro, então é quase incontestável, né? E o Marcelo Fernandes oculto. Ou então é aquilo: se o time não jogar, não ganhar do São Paulo, não ganhar do Salgueiro e vice-versa, né? Só vai comprovar mais uma vez que a questão não é o técnico, né? É isso aí. E essa parte aí que o Calil comentou do Dracena, né? Que não estavam chegando os papéis e tal de contratação, aquilo, né? Fica uma pergunta no ar aí, né? Claro, o Calil não afirmou nada, né? Mas assim, fica uma coisa no ar aí, né? Realmente o Carille, de acordo com tudo que o Calil comentou nesse áudio, estava sendo fritado. Agora, a questão toda é: o técnico que virá, que o Santos vai contratar, no caso, ele vai, que nem o Calil falou, minimamente de futebol, né? O Santos vai abrir mão agora do cofre, vai abrir o cofre para contratar? Porque se abrir o cofre para contratar agora, por que não abriu o cofre quando o Carille estava aí? Mistérios, né? Mistérios, né? Ou é aquilo, né? Ou o técnico que vai vir agora, né? Que vai ser contratado, ele vai trabalhar com o que tem e o time vai ficar aí nessa situação, e aí não vai mudar em absolutamente nada e vai comprovar que o problema é o elenco. Ou a diretoria vai resolver abrir o cofre, e aí se abrir o cofre, aí vai pairar a pergunta no ar, né? Por que não abriu o cofre quando o Carille pediu o Rodriguinho, né? Outros jogadores bons, né, que iam reforçar o elenco? Só vai comprovar que o Carille estava sendo fritado. Quer dizer, o Santos nesse momento está numa sinuca de bico, tá? Sinuca de bico, tá? Assim, claro, eu quero muito que o Santos contrate, tá? Porque eu, como torcedor santista que eu sou, né, eu não quero ver o time nessa situação, né, beirando ao abismo, né, brigando para não cair, né? Mas assim, a diretoria do Santos quer sanar a dívida, né, quer pagar boleto e tal. Tudo bem, não tem problema, só que assim, não pode deixar o time beirando ao fracasso do campo, né? Isso é um fato. É isso aí, galera, era o que eu tinha para falar, né? Esse é o vídeo. E é isso aí, se inscreve no canal aí quem gostou, quem não gostou não tem problema, deixa seu like, sua opinião aí, minha opinião é essa, eu sou sincero, tá, não tenho que esconder nada de vocês, é isso aí, quem concordou tudo bem, legal, quem não concordou também paciência, vocês têm o direito de discordar. Grande abraço, valeu.